Bom dia, meninos e meninas dos oitavos anos. Aqui é a professora Icléia de História. Minha gente, as semanas passadas nós estudamos os temas da primeira semana do PET, que foram a crise do sistema feudal, o fim da Idade Média, o conceito de modernidade, o absolutismo monárquico, o renascimento cultural, a reforma protestante e a contra-reforma. Fizemos várias atividades complementares desses temas todos. E nessa semana agora, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, onde iremos aprender vários temas sobre o mundo moderno, né? A conexão entre sociedades africanas, americanas, europeias, né? A organização do poder, as dinâmicas do mundo colonial americano, o encontro entre os dois mundos com a chegada dos europeus na América. Nós vamos perceber as conexões entre os europeus e os povos da América, da África, da Ásia, a época das grandes navegações, né? Que vocês podem imaginar, né? Que o alto mar era para os navegadores do século XV o que o espaço é para os atuais astronautas, né, minha gente? A diferença era de que o navegador sabia menos para onde ia e tinha menos esperanças de voltar. Minha gente, o Oceano Atlântico, quando eles descobriram que a América era uma coisa muito desconhecida, muito temerosa. E as caravelas eram muito precárias, a bússola, né? Então, vocês, para estudar história, vocês têm que imaginar a época que vocês estão estudando. Era tudo muito rudimentar, muito precário, né? Então, eles tinham receio de navegar na costa atlântica da África, entre o Marrocos, porque, nesse caso, eles entrariam no Mar Verde das Trevas, um pântano inavegável, cheio de monstros que tinham sido apontados pelos geógrafos árabes, né, minha gente? Isso aí, John Halley, que fez a Idade das Explorações, dizia, né? Se continuasse através do Atlântico, poderia aproximar-se do Equador, onde os homens se tornavam permanentemente pretos e não era possível a manutenção da vida. Olha só o que eles achavam, né? Se aproasse para o norte, iria dar numa vastidão gelada, onde Judas espreitava perto das bocas do inferno. O pior de tudo era que, em qualquer direção, estaria longe da terra e à mercê de todos os elementos. Como escreveu Fernando, filho de Colombo, os marinheiros temiam o fogo dos raios, o ar pela sua fúria, a água pelas ondas e a terra pelos recifes. Gente, vocês têm que imaginar a época. Era 1500, era 1492 que Colombo chegou também na América, né? Depois, em 1500, Pedro Alves Cabral. Então, era tudo muito difícil, né? E havia tempestades, o mar era agitado, eles passavam fome, sede, eles imaginavam monstros, eles imaginavam que tinha abismos, né? Então, eles tinham um misto de perigo real e imaginário para ser enfrentado, né? E o processo de expansão europeia em direção a outras regiões conhecidas, imaginadas ou desconhecidas na época, sem dúvida, de todos os grandes feitos da sociedade europeia no final da Baixa Idade Média e início da Idade Moderna foram as grandes navegações, né? É, o expansionismo marítimo europeu foi a primeira etapa do processo de globalização, minha gente, tá vendo? Que atualmente tanto nos surpreende, pois pela primeira vez, sob o patrocínio da Europa, houve um intercâmbio cultural entre os diversos continentes, transformando as relações econômicas, políticas, sociais e culturais entre os povos inseridos nesse espaço. No PET de vocês, na página 70, vocês têm aí a expansão marítima europeia e seus desdobramentos, né? Eles tinham necessidade de expansão econômica, eles queriam conquistar novas terras, os europeus buscavam
rotas alternativas para alcançar a região da Ásia, havia a procura de metais preciosos, né? É, também teve o pioneirismo português, né? A experiência em navegação, localização geográfica privilegiada de Portugal e de Espanha, né? O apoio da burguesia, investimento em tecnologia e conhecimento náutico, que na Espanha tinha a escola de Sagres. Então, minha gente, na página 70 do PET tem todo esse esquema para vocês saberem, né? O que tinha no imaginário do Marco Polo, né? As narrativas míticas de viajantes, temores imaginários, eles imaginavam monstros, abismos, né? E quais foram as consequências? A interação entre mercados mundiais, a hegemonia europeia sobre a América, a África e a Ásia, as principais potências da época, Portugal e Espanha, o capital acumulado, os bens coloniais e a escravidão, né, minha gente? Tudo isso a gente irá ver nesse ano de 2021. Eu irei passar também um vídeo sobre a expansão, né, das grandes navegações, né? E vou passar para vocês também terem mais uma ideia além dessa minha explicação. Então, vamos ficar atentos, vamos escutar a professora, vamos ver o vídeo Grandes Navegações para podermos fazer as atividades agora do PET e não complementar, né? Agora será a atividade que está nas páginas do primeiro PET, tá ok? Bons estudos! Olá, tudo bem? Não, você não tá no canal errado. É que o professor Fábio se atrasou e eu vim aqui substituir, né, gente? Mas eu tô com um amigo aí, eu vou chamar pra vocês. Fernando em pessoa! Olá, como vão? Tudo bem? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Bem, depois dessa piada ruim e dessa imitação péssima do Fernando Pessoa, estamos aqui para mais um tempo de estudar. O que será que levou o poeta português Fernando Pessoa a falar nesses versos sobre as grandes navegações? Período em que Portugal descobriu meio mundo e fez riquezas com as especiarias. Sei não. Você não sabe? Então vem comigo que é tempo de estudar. O mar Mediterrâneo, desde a antiguidade, era a rota de comércio entre os europeus e o Oriente. Só que nessa época, a época das grandes navegações, essa área era domínio das cidades italianas de Gênova e Veneza. Como essas cidades intermediavam o comércio das especiarias, elas chegavam muito mais caras à Europa. Portugal queria exatamente evitar isso. Queria acesso direto às especiarias para conseguir melhor preço e obter mais lucro. Entendi. Mas não era só isso. Existiam outros motivos que levaram os portugueses e mais tarde os espanhóis às grandes navegações. Ah, é? Um deles era encontrar metais preciosos que já estavam esgotados na Europa e também expandir a fé cristã católica. Nada em história acontece por acaso. É. Então, assim, por que Portugal foi o primeiro país a se lançar às descobertas marítimas entre os séculos XV e XVI? Sei não. Vamos lá. Portugal foi o primeiro país centralizado da Europa. O rei conseguiu dominar em suas mãos todo o poder daquele território. E junto a ele existia uma burguesia mercantil, ou seja, grandes comerciantes que estavam interessados no projeto de buscar essas especiarias diretamente nas fontes produtivas delas. Assim, eles poderiam lucrar demais com esse comércio. Portugal também tinha conhecimentos náuticos extremamente desenvolvidos para a época. Por exemplo, a caravela desenvolveram uma embarcação pequena, extremamente ágil e útil para esse tipo de viagem. Assim como a bússola.
Bem, a bússola é uma invenção chinesa que os portugueses aprimoraram. Servia para a localização dos navegadores em alto mar, como o astrolábio também servia para a mesma coisa. Bem, a gente também não pode esquecer da qualidade dos mapas produzidos pelos portugueses naquele período. A posição geográfica de Portugal também, voltada para o Oceano Atlântico, era um facilitador nas aventuras marítimas. Bom, a gente pode destacar algumas viagens portuguesas que foram extremamente importantes nesse processo das grandes navegações. A primeira delas foi em 1415, a conquista de Ceuta, o primeiro ponto da África conquistado e dominado pelos portugueses. Dali, eles saíram para outras descobertas. A mais marcante só se dará em 1488, que é quando Bartolomeu Dias atinge o extremo sul da África, no Cabo das Tormentas, mais tarde chamado de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, a Grande Viagem, o grande Vasco da Gama, vai ser o primeiro a contornar a África e chegar a Calicut, na Índia. Bom, gente, mais ou menos, né? Porque não foi exatamente o primeiro, já que já tinha gente morando lá. Bom, ele foi o primeiro europeu a contornar as costas africanas. E em 1500, a conquista do território do que chamamos hoje de Brasil. Bom, essa conquista foi importante para os portugueses porque eles consolidaram seu domínio no Atlântico Sul. Já a Espanha só vai iniciar sua expansão marítima a partir de 1492. Só neste ano, eles concluem a expulsão dos muçulmanos de seu território e conseguem consolidar o poder real nas mãos de Fernando e Isabel, os reis da Espanha. Você gosta de futebol? Bom, se você gosta, provavelmente acompanha o Barcelona. Pois é, apesar da Espanha ser um estado centralizado desde 1492, algumas regiões não reconhecem o governo espanhol como legítimo e querem autonomia. Um desses lugares é exatamente o local da onde surge o time Barcelona, que é a Catalunha. A principal viagem marítima da Espanha talvez tenha sido a de Colombo. Em 1492, ele consegue patrocínio dos reis Fernando e Isabel para testar uma teoria que havia, de que a Terra era redonda. Então ele queria provar isso navegando do Ocidente para o Oriente e assim encontrar as Índias. Pois é, ele tentou fazer isso, mas não contava que entre a Europa e as Índias ele encontraria um novo continente, que mais tarde seria chamado América. Vale lembrar que Colombo chega a... Quase, cara. Tava. Pode ser daí? Então vamos lá. Vale lembrar que a parte da América a qual Colombo chegou foi a América Central. Entre 1519 e 1522, a primeira viagem de circunnavegação, ou seja, a navegação ao redor do mundo. Ela vai ser iniciada por Fernão de Magalhães e concluída por Sebastião Elcano. Quem? Sebastião Elcano, pois Fernão de Magalhães vai morrer em conflito com populações nativas. Fazer uma viagem marítima naqueles tempos era uma grande furada. A viagem podia durar de 40 a 44 dias. Se o navio encontrasse uma calmaria, ou seja, falta de ventos, ele ficava à deriva, parado no meio do oceano. E aí ia acabando a água, a comida e também a paciência dos tripulantes. Não era raro acontecerem motins. Havia a ameaça do escorbuto. Quê? Do escorbuto. A deficiência de vitamina C provocava queda nos dentes e hemorragias. A morte era horrível e lenta. Portugal e Espanha assinaram um acordo em 1494 que dividia as terras descobertas e por descobrir. A esse tratado chamamos de Tratado de Tordesilhas. Outros países, como França e Inglaterra, que vão iniciar sua expansão marítima bem mais tarde, não irão aceitar as regras do Tratado de Tordesilhas. Francisco I, rei da França, vai chegar a dizer em tom de ironia que queria ver o Testamento de Adão, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Não raramente, esses países vão tentar dominar regiões espanholas e portuguesas. Por que as especiarias, que eram temperos, eram tão importantes a ponto de valer todo esse risco para ir atrás delas? Bem, o cravo, a canela, a pimenta eram muito mais que temperos. Eles serviam para conservar os alimentos e em muitas regiões eram vistas como remédios e até cosméticos. Devido ao seu alto valor de comércio, eram inclusive dadas como presente de casamento.
E neste tempo de estudar, a gente viu o que foram as grandes navegações, este processo de descobertas marítimas que Portugal e Espanha levaram a cabo entre os séculos XV e XVI. Entendemos porque Portugal foi o primeiro país a se lançar às descobertas marítimas e vimos a importância das especiarias. E aí, gostaram dessa aula? Pois é, se vocês gostaram, acompanhe mais delas no portal, ó, esse endereço que está aparecendo aqui. Lá tem muito mais conteúdo para você. A gente se vê numa outra história. Aê! Acabou. São lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães... Esqueci. Eu passei pelo lugar errado. Já a Espanha, o outro país ibérico, só vai consolidar... De novo. 3, 2, 1. Isso! Olha aí, viu? Mais tarde chamado de Cabo da Boa Esperança. Foi?